Programa Cases. Oferecimento. Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Ilha Service. Olá, bem-vindos a mais um programa Cases. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje o Case é um case especial, nós temos duas entrevistas, como por exemplo, se você tem uma empresa familiar e está com dificuldades em administrar essa empresa, a gente vai bater um papo aqui com o professor da Univale, professor Crisanto, um especialista no assunto. E logo depois eu vou falar sobre saúde, como é que você pode melhorar a sua saúde, uma entrevista com um empreendedor fantástico, um paulista que está morando em Minas Gerais. Vocês vão entender a importância do produto que essa empresa acabou descobrindo. Não sai daí, o Cases volta já já. Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas. E que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de verdade. Inscrições abertas. Olá, bem-vindos então a esse bloco do programa Cases. Hoje o bloco está muito legal, a gente está falando sobre um tema muito importante, que é a empresa familiar. E quando a gente fala em empresa familiar, vem logo à mente problemas. E eu estou hoje recebendo aqui no estúdio do programa Cases um especialista no assunto em administração em empresa familiar, o professor da Univale, professor Crisanto Soares. Muito obrigado, professor. Obrigado também por ter aceito isso, meu convite, para a gente explicar como é que se administra um negócio tão complicado que é a empresa familiar, onde está o pai, mãe, filho, sogra. Nem sempre as coisas correm bem. Muito obrigado, professor. Obrigado também pelo convite. Olha, eu vou logo te bombardear com uma pergunta que eu acho que vai definir muito bem. Quais são os maiores problemas que hoje... Tanto que eu já assisti uma palestra que um palestrante disse assim para mim uma vez: olha, você contratou um parente? Bem feito, porque normalmente é problema, né? Quais são os maiores problemas e dificuldades que enfrenta hoje uma empresa familiar? Na realidade, é que muitas dessas empresas, elas surgiram em função da necessidade de sobrevivência de muitas famílias. E nesse momento, quer dizer, a ausência do planejamento, ela se torna um grave problema. Esse é um dos problemas. Sim. É uma empresa que nasce sem planejamento. Sem planejamento e você separar, né, o que é família do que é empresa não é uma coisa tão fácil. Muito bem. Agora, vamos imaginar o seguinte: a empresa nasceu, não está planejada, mas as coisas estão acontecendo. O que mais que normalmente o senhor enxerga como um dificultador da longevidade de uma empresa familiar? Olha, uma das maiores causas de mortalidade dessas empresas é a ausência do planejamento financeiro. Sim, sim. A partir do momento em que elas não planejam os seus investimentos, não avaliam as alternativas, quer dizer, há, nesse ponto aí, um grande complicador. Outra coisa que eu vejo, professor, e daí o senhor deve ter alguns dados interessantes, é que, às vezes, os pais, que são os fundadores da empresa, e eu já vi alguns óbitos de empresa por causa disso, o fluxo de caixa não tem muito controle. Os filhos indisciplinados, porque não foram orientados pelo tal planejamento, metem a mão no fluxo de caixa como se o dinheiro fosse deles, né? E os pais, como os gestores ali do negócio, não tomam uma iniciativa para dizer: não, você não pode mexer aqui no dinheiro, vão deixando a coisa acontecer como se o dinheiro fosse um bem infinito. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Por isso mesmo, é de vital importância, nos dias atuais, a profissionalização das empresas. Sim. Você definir claramente, desde o primeiro momento, as retiradas, por exemplo, de Prolabore, porque elas definirão claramente o seguinte: o que o fluxo de caixa dessa empresa comporta ou não naquele momento.
Então, definir-se claramente, tá, valores que poderão ser utilizados pelos pares, tá, é de vital importância. Porque aí tá o grande problema, né? Às vezes uma empresa familiar, você que está me ouvindo agora, que tem uma empresa familiar, não importa o tamanho, se tem 10 empregados, 8, 20, 100, o problema é sempre o mesmo, né? É que às vezes um vício não é logo tratado na raiz, não se corta logo o vício na raiz, né? Às vezes o pai tem aquele super protetor, acaba deixando o filho criar alguns vícios que às vezes sangra a empresa sem necessidade. E isso pode levar à mortalidade. Pode. Só para se ter uma noção, a não adoção dessa medida corretiva faz com que, tá, o ciclo médio de vida das empresas familiares não ultrapasse a 2 anos. Apenas, tá, em torno de 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração. Caramba, é um número... Realmente é um número muito elevado, principalmente se considerarmos que hoje, num universo de 8 milhões de empresas brasileiras, tá, segundo uma pesquisa do Sebrae, 90% das empresas são familiares. E dessas ainda, 85 milhões são consideradas micro e pequenas empresas. Rapaz, então é um dado alarmante esse. É um dado alarmante. Então, olha, para você que chegou agora na Record News, deu uma parada, obrigado pela sua audiência. Eu estou recebendo aqui no estúdio do programa um especialista em empresa familiar, que é o professor Crisanto, da Univale, e a gente está tentando aqui dar uma luz para você que é empresário, microempresário, tem o pai empregado, a mãe, os filhos. Como é que você pode tornar a sua empresa longeva? Não é? Então, olha, uma coisa que ele está ensinando aqui é disciplina, planejar e depois ter disciplina, não é? Já criar regras lá no início, quanto se vai retirar, não é? O quanto é possível. Porque às vezes o fluxo de caixa engana muito. Às vezes o dinheiro está entrando, né? E dá a sensação de que a empresa tem muito dinheiro para gastar, né? E às vezes não é isso. Não, infelizmente, muitas empresas ressaltam a importância do fluxo de caixa. Entretanto, não o desenvolvem da forma adequada. Sim. Então, muitas das vezes, quer dizer, não se registra todos os fatos, tá, que permeiam a atividade da empresa e isso, ao final, trará consequências desagradáveis. Muito bem, a gente aqui está dando dicas, aliás, nós estamos dando aqui alguns elementos que dificultam a longevidade da empresa. Agora, vamos dar algumas dicas, então, professor, do que você que já tem uma empresa familiar que está andando, ou você que vai abrir uma empresa, o que você pode fazer para que a sua empresa tenha sucesso? Porque o objetivo de qualquer empresário, de qualquer pessoa que abre uma empresa, é torná-la uma empresa longeva, perene, que fique para os filhos, para os netos, assim por diante, né? E lá no início ela já tem que ser bem criada, não é? Bem fundada, porque depois é muito difícil. O que as dicas que a gente pode dar aqui, professor? Se você pensa em montar a sua empresa, a primeira questão é a elaboração de um plano de negócios detalhado, tá? Que não só apresenta as vantagens, mas apresenta também os riscos inerentes àquela atividade. Ora, na hora que uma empresa resolve vender a crédito, ela tem que estar consciente de que nem tudo ela pode receber naquela data programada. Sim. Que ela tem possibilidade de riscos de natureza operacional. Sim. Então, tudo isso precisa ser mapeado, verificar a condição atual do mercado, porque pode não ser o momento favorável para você se lançar na atividade empreendedora. Muito bem, vamos imaginar o seguinte, eu entendi isso, mas eu não sei como fazer isso. Existe um meio de eu ter esse plano de negócios? Olha, normalmente esse plano de negócios é elaborado por um profissional, né, devidamente habilitado. Hoje, perante a legislação brasileira, seria o profissional formado em administração e economia que se encontrariam aptos a elaborar esse estudo. Mas esse estudo não atende apenas à empresa que está iniciando. Porque se eu já tenho uma empresa em andamento, esse documento permitirá à empresa avaliar o estágio atual e tomar as ações corretivas necessárias a essa sua perpetuidade. Muito bem. Então, se eu entendi, você que já tem uma empresa ou você que vai abrir uma empresa, um bom negócio é você tentar ter um plano de negócio para você entender se o que você vai abrir é viável agora nesse momento, porque de repente você tem um bom produto, mas não é legal você abrir nesse momento.
não é? Correto. Está muito cedo ainda para o teu produto, ou se de fato é um bom momento, você está num bom momento para abrir. Ok. Então você entra em contato com um profissional, um consultor e pede esse plano de negócio. Uma outra dica, então, professor, para a gente encerrar o programa. A outra dica... Aliás, a entrevista, né? Olha, a outra dica é basicamente o seguinte: saber separar. A contabilidade... Que é a coisa mais difícil, então. A contabilidade, basicamente, ela ressalta um princípio, que é o princípio da entidade. Ou seja, o bolso do dono, ou seja, dos familiares, não deve se confundir com o bolso ou caixa da empresa. Então, separar, delimitar responsabilidades e ter também o comprometimento de todos ali envolvidos é um bom início para o sucesso da tua empresa. Em outras palavras, o professor Crisanto está dizendo o seguinte: pare de meter a mão no fluxo de caixa da sua empresa, a não ser que você esteja retirando aquilo que lhe foi designado. Não é? Porque senão essa sangria, o dinheiro é um bem finito, não é? Com certeza. Pode levar a tua empresa ao óbito. Professor, muito obrigado, né, pelas dicas que nós passamos aqui para os nossos telespectadores. A gente já falou uma vez lá no passado, vamos voltar a falar com o senhor aí no futuro também, porque esse é um tema muito legal, né? 9 milhões de empresas são familiares, que legal, né? Então é muito bom. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós vamos agora para um breve intervalo. O Cases volta já já. Até lá. Se o assunto é informática, o lugar certo é na Ilha Service. Aqui você encontra as melhores soluções em tecnologia para a sua empresa. Técnicos especializados, variedade de produtos, garantia e assistência técnica total. Não perca tempo por aí. Venha para a Ilha Service. Os melhores preços estão aqui. Olá, bem-vindos então ao segundo bloco do programa Case. Eu estou tendo o imenso prazer de receber aqui nos estúdios o presidente da Timol, o Carlos Henrique da Silva, e a gente vai bater um papo com vocês sobre saúde, não é isso? Dá só uma olhadinha nesse depoimento. O IMA fez muita coisa. Eu me sentia muito doente, com depressão, com diabetes, com fibromialgia. Fibromialgia, tu sabe que dói o corpo todo, né? Os pés eu já não podia botar um calçado, era muito triste. Fazia acupuntura, tomava um monte de remédio. E aí eu comecei a usar o IMA na água. Com 2 dias eu já não sentia mais uma dor. É uma maravilha. Me curou totalmente. Por que você ficou assim? Porque meu filho estava nas drogas e eu comecei a ficar depressiva. Muitas vezes eu queria tirar minha vida, meu marido me cuidava, já não me deixava sozinha. Eu queria até tirar minha vida, mas graças a Deus hoje eu estou totalmente curada. Olha, a gente não está falando de nenhum milagre aqui, é um produto oriundo de um estudo científico e eu estou tendo aqui o imenso prazer de receber aqui no estúdio um empreendedor nato, já nasceu empreendendo, inclusive, acho que a tua mãe, o médico quando nasceu, que bateu ali no teu bumbum, você já queria abrir uma empresa ali mesmo. Ele tem várias empresas, entre elas a Timol, e a gente vai bater esse papo aqui com vocês sobre algo que é importante, a nossa saúde. Muito obrigado por ter aceito, veio lá de Minas para dar essa entrevista. Me fala um pouco, como é que você descobriu esse ímã, essa maravilha que está fazendo verdadeiros milagres? Primeiramente, obrigado por estar aqui, Fernando. Sim. E eu gostaria também de falar para você que depoimentos como estes, eles realmente nos trazem assim, uma grande autoestima, uma grande satisfação por poder estar trazendo esse benefício às pessoas. E essa tecnologia que está trazendo esse benefício é através de uma água supermagnetizada. Nós temos, por exemplo, vou até mostrar para conversar com você, Sim. Foi desenvolvido esse ímã aqui, ó. Este aparelho aqui, você coloca na água e ela fica supermagnetizada. E essa água supermagnetizada, ela traz muitos benefícios à saúde da pessoa. Então, existe, por exemplo, comprovações científicas. Se você, por exemplo, Estudos que você mandou desenvolver, que a tua empresa mandou desenvolver, né? Isso, nós desenvolvemos os estudos, pesquisamos. E hoje, por exemplo, se você entrar, por exemplo, na internet, você vai ver centenas de depoimentos dessa ordem. Eu vi no seu site, eu fui ver no seu site, existem muitos depoimentos de gente que tinha muitos problemas, como diabetes, artrite, artrose, e hoje estão muito melhores do problema. Isso, e por exemplo, quando você comentou sobre o ser empreendedor, quando nós descobrimos, inventamos esse produto,
E as pessoas começaram a se sentir bem melhor com o uso da água supermagnetizada que o Silosimol produz. Isso nos deu uma grande satisfação e realmente nós hoje estamos trabalhando em colocar no Brasil todo. Nós queremos que todas as casas do país tenham esse benefício de ter uma água... Essa é a tua visão, né? É a minha visão, vamos dizer assim, é a nossa missão, levar esse benefício a todas as pessoas. E eu queria até aqui aproveitar para te falar que qualquer pessoa hoje que quiser, por exemplo, saber o que uma água magnetizada pode produzir, é só entrar hoje, por exemplo, na internet e procurar isso. Ele vai ver hoje que isso é um conhecimento... Há vários estudos, né? E estudo, por exemplo, na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, em Cuba. Isso é uma tecnologia mundial. Sim. Não é só algo nosso. O que nós desenvolvemos foi realmente um supermagnetizador capaz de fazer isso. E o nosso empreendedorismo está no seguinte, nós descobrimos isso. Fizemos um produto que pode trazer esse benefício às pessoas. Então, realmente, por que não investir todo o nosso esforço para que as pessoas realmente possam ter esse benefício? Agora, me diz uma coisa, Carlos. Antes de você explicar como é que o telespectador em casa, né, que está vendo agora esse magnetizador na tua mão, pode usar. Que tipo de problemas vocês detectaram que essa água magnetizada pode ajudar a resolver? Olha, nós temos, por exemplo, depoimentos desta ordem no Brasil todo. Então, no Brasil todo, o Silosimol, ao magnetizar a água, essa água torna-se assim, um coadjuvante na saúde da pessoa. Auxilia a melhorar a eficiência dos medicamentos para que a pessoa realmente possa utilizar. Em qualquer dificuldade que a pessoa tem, ela sente, assim, benefícios, porque ela atua diretamente nos radicais livres. Há uma redução do excesso do radical livre. Entendi. E hoje já é conhecido que se você reduzindo os radicais livres, você tem uma melhor qualidade de vida, você evita o envelhecimento precoce, Sim, ok? sim. E também a água magnetizada, ela se torna uma água mais leve. E isso melhora a hidratação do próprio corpo. Né? Uhum. Isso traduz em benefícios, em eliminação de dores. Então, realmente, tem trazido muito benefício a muitas pessoas. A gota, por exemplo, é algo que muita gente fala nos depoimentos, que ficou... E gota é difícil acabar, né? Isso. A pessoa trata, né? A diabetes mesmo, eu vi vários depoimentos de pessoas que tiveram uma melhoria muito grande na gota, que desapareceu. Na artrite, por exemplo, né? Isso realmente acontece mesmo. Por exemplo, as dores de artrite têm sido reduzidas. Agora, com respeito à gota, eu até gostaria de citar aqui o que aconteceu comigo. Sim. Tá certo? Há 9 anos atrás, começamos a fazer a pesquisa da água magnetizada. Sim. E nós tínhamos 2 granjas. Temos 2 granjas e colocamos água magnetizada em uma granja. E os pintinhos, os frangos daquela granja da água magnetizada eram muito mais espertos que os outros. Sim. E morriam menos também. Sim. E nesta época, eu também sofria muito com a gota. E minha gota começou a desaparecer também com o uso normal da água magnetizada. Sim. E foi onde, então, nasceu essa missão nossa de levar esse produto a todas as pessoas. Porque se melhorou no meu caso, no animal, no meu caso também. Então nasceu esse desejo que... foi aí que nasceu a ideia de levar isso para todo mundo. É como se fosse, assim, uma obrigação que nós temos. Se nós temos algo bom, temos realmente levar as pessoas. Né? Exato. Muito bem. Agora, me explica uma coisa, né? O telespectador deve estar bastante curioso para saber o que é uma água magnetizada. Não é? Você já deu uma breve explicação. Isso é um ímã que você coloca aonde? Bom, nós colocamos o Silosimol colocamos ele dentro do filtro de barro, na parte de baixo, colocamos dentro de um bebedouro de galão, podemos colocar dentro de uma jarra d'água e ele vai magnetizar a água. Dentro de uma caixa d'água, por exemplo, dá? Dentro de uma caixa d'água existe o tamanho grande que a pessoa vai tomar banho, vai irrigar as coisas. Eu gostaria aqui de salientar um ponto interessante, que nós fizemos um estudo científico. Exato, é isso que eu quero chamar a tua atenção, Carlos.
Foi isso que me deu vontade de trazê-lo aqui ao programa. A gente não está falando aqui de um curandeiro, nem de uma empresa de vão de escada que inventou uma garrafada para enganar as pessoas. É uma empresa séria que, antes de lançar o produto, fez um estudo científico. O estudo está à disposição. Foi um estudo feito por uma entidade de São Paulo muito reconhecida em nível nacional. Então, através desse estudo, aprovado pela Anvisa, é outro dado muito importante, né, para a gente falar. Então, a Anvisa aprovou a utilização desse produto, do Silosimol. Então, não é nenhuma invenção aí da banha da cobra, né? Isso. É o seguinte, no caso aqui, eu quero salientar direito, que o Silosimol é um supermagnetizador de água, tá certo? Então, realmente, nós obtemos uma autorização para que se pudesse vender o supermagnetizador de água. Agora, quanto ao estudo científico, ele foi feito pela APTA de São Paulo, que é a Agência Paulista de Tecnologia, e foi detectado que o triglicérides abaixa. Foi feito, sim, os exames de sangue. Foi Das feito... pessoas que foram usadas para fazer o estudo, né? Não, no caso não foi de pessoas. Foi feito o estudo com animais. o gado leiteiro, sim, vacas Jersey, que elas não reclamam, não tem efeito psicológico. Sim. Então, realmente se detectou ali um aumento na alcalinidade do sangue do gado e também se detectou a diminuição do triglicérides. Sim. Então, realmente, nós estamos estudando muito. Outro ponto interessante nos vegetais. Nos vegetais, nas plantas? Os vegetais são fantástica a diferença. Para usar, para regar, é isso? Para irrigar. Por exemplo, se você irrigar o alface, nós já fizemos vários testes, estamos fazendo trabalho também na Unesp sobre o alface. Se você irrigar um canteiro de alface, ele fica pronto com 30 dias. O canteiro normal fica pronto com 45 dias. Então, nós vamos estar podendo comprovar também a economia da água. Nós vivemos hoje num momento que nós precisamos fazer economia de água. Sim. Tá certo? Sim. Hoje todo mundo está se fazendo aí a sustentabilidade. Sim. Então, a água supermagnetizada economiza muito. Ela faz com que o alface cresça mais rápido com menos água. Isso, porque... Com menos água. Porque ao reduzir a dureza, ela é absorvida com mais facilidade. Sim. Então, realmente, nós estamos aqui muito satisfeitos. É uma tecnologia incrível, é algo inovador. O Brasil todo vai usar, vai falar e vai um dia ter em sua residência um supermagnetizador. Bom, nessa altura do campeonato, o telespectador já está querendo já saber onde é que ele compra esse produto. Então, é um produto, é um imã que você coloca lá no seu galão e vai bebendo. Agora, quanto tempo dura esse produto? Se eu compro esse produto, quanto tempo que eu vou poder usar esse produto na minha casa? Olha, nós fizemos um produto que nós usamos aqui, o imã. O fabricante nos garante 100 anos de duração. Sim. Nós utilizamos aqui o melhor aço inox que tem, tá certo? Então, é um produto perene, é um produto para a vida toda. Você vai comprar uma vez só. Vai comprar uma vez só. O nosso interesse realmente não é ficar aqui te revendendo produtos a vida inteira, refil a vida inteira. O nosso objetivo é que as pessoas tenham o benefício. O negócio é alcançar mais pessoas, né? Para que elas tenham realmente o benefício da saúde. Então, agora, aonde que eu posso adquirir o Silosimol? Nós temos distribuidores no Brasil todo. O Brasil todo temos distribuidores espalhados. Você pode, por exemplo, entrar na internet, procurar Silosimol. Você poderá procurar o nosso site, que é timol.com.br, e nós estaremos lhe informando quem são os distribuidores. Em Santa Catarina, nós estamos aí já dando aí o telefone, ok. Isso, temos aí um telefone aqui do distribuidor aqui da região. Ótimo. Que você poderá entrar em contato e tirar mais informações. Agora, é muito importante mesmo que você, telespectador que está aqui nos ouvindo, você possa, sim, fazer uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Não acredite em tudo que você está ouvindo, mas faça uma pesquisa, pesquise as referências científicas, os depoimentos das pessoas, para que você realmente possa acreditar e ter, assim, um benefício na sua vida. Isso realmente vai acontecer. Excelente. É real isso, Excelente. É muito real. Ok, espero que vocês tenham gostado desse papo. É um papo sobre saúde, né? Um empreendedor que descobriu algo inédito. Há um estudo inédito, inclusive aqui no Brasil, que foi
encomendado pela Timol, está à disposição de qualquer pessoa. Muito obrigado, viu, Carlos, por ter vindo aqui, por ter falado de coisas tão legais, né? Porque a saúde é uma preocupação, porque se você tem saúde, o resto você vai levando, não é isso? Isso. Agora, você pode ter muito dinheiro, se você não tiver saúde, esquece, né? A vida